Nosso exemplo de sonho exibe pelo menos um grau de deslocamento tal que seu conteúdo parece ter um centro diferente do de seus pensamentos oníricos. No primeiro plano do conteúdo do sonho ocupa lugar proeminente uma situação em que uma mulher parece me fazer investidas amorosas. Já nos pensamentos oníricos, a ênfase principal recai sobre o desejo de ao menos uma vez desfrutar de um amor desinteressado, um amor que, abre aspas, não custe nada, fecha aspas. Ideia esta que se oculta por trás da frase a respeito dos, abre aspas, olhos tão bonitos, fecha aspas, entre colchetes belos olhos, e da alusão forçada a, entre aspas, espinafre. Se desfazemos o deslocamento onírico por meio da análise, obtemos o que parecem ser informações completamente fidedignas sobre dois problemas muito debatidos no tocante aos sonhos, seus instigadores e sua ligação com a vida de vigília. Há sonhos que revelam imediatamente sua derivação dos acontecimentos do dia a dia. Em outros, não se descobre nenhum vestígio dessa derivação. Quando pedimos ajuda à análise, descobrimos que todo sonho, sem nenhuma exceção possível, remonta a uma impressão dos últimos dias, ou, como provavelmente seria mais correto dizer, do dia imediatamente anterior ao sonho, do, abre aspas, dia do sonho, fecha aspas. A impressão que desempenha o papel de instigador do sonho pode ser tão importante que não nos surpreenda o fato de nos ocuparmos dela durante o dia e, nesse caso, dizemos do sonho acertadamente que ele dá prosseguimento aos interesses significativos de nossa vida de vigília. Em geral, porém, quando se encontra no conteúdo do sonho uma ligação com alguma impressão da véspera, essa impressão é tão banal, insignificante e indigna de ser lembrada que é somente com dificuldade que nós mesmos conseguimos recordá-la. E nesses casos, o próprio conteúdo do sonho, mesmo que seja coerente e inteligível, parece ocupar-se das mais indiferentes trivialidades que seriam indignas de nosso interesse se estivéssemos acordados. Boa parte do desprezo que se vota aos sonhos deve-se à preferência assim mostrada em seu conteúdo pelo que é indiferente e trivial. A análise desfaz a aparência enganadora em que se fundamenta esse juízo desdenhoso. Se o conteúdo do sonho destaca alguma impressão indiferente como sua instigadora, a análise invariavelmente traz à luz uma vivência significativa pela qual o sonhador tem boas razões para ser estimulado. Essa vivência foi substituída pela indiferente com a qual está ligada por abundantes vínculos associativos. Enquanto o conteúdo do sonho trata de um material de representações insignificante e desinteressante, a análise desvenda as numerosas vias associativas que ligam essas trivialidades com coisas da mais alta importância psíquica na estimativa do sonhador. Se o que penetra no conteúdo dos sonhos são impressões imaterial indiferentes e triviais e não justificadamente estimuladores e interessantes, isso é apenas o efeito do processo de deslocamento. Se respondermos a nossas perguntas sobre os
instigadores do sonho e a vinculação entre o sonhar e os assuntos cotidianos, com base no novo discernimento que adquirimos da substituição do conteúdo manifesto pelo conteúdo latente dos sonhos, chegaremos às seguintes conclusões. Os sonhos nunca se ocupam de coisas que não julgaríamos merecedoras de nosso interesse durante o dia, e as trivialidades que não nos afetam durante o dia são incapazes de acompanhar-nos em nosso sono. Qual foi o instigador do sonho no exemplo que escolhemos para análise? Foi o evento decididamente insignificante de meu amigo ter me oferecido uma corrida de táxi gratuita. A situação da table de hôte no sonho continha uma alusão a essa causa precipitante banal, pois em minha conversa eu havia comparado o taxímetro a uma table de hôte, mas posso também apontar a vivência importante representada por essa vivência trivial. Alguns dias antes eu desembolsara uma considerável soma em dinheiro em favor de um membro de minha família que me é querido. Não me surpreende, diziam os pensamentos oníricos, que essa pessoa se sentisse grata a mim. Um amor desses não seria gratuito. O amor gratuito, porém, ficou em primeiro plano nos pensamentos oníricos. O fato de, não muito antes, eu ter feito diversas corridas de táxi com o parente em questão, tornou possível que a corrida de táxi com meu amigo me lembrasse de minhas ligações com essa outra pessoa. A impressão indiferente que se torna instigadora do sonho graças a esse tipo de associações está sujeita a uma outra condição que não se aplica à verdadeira fonte do sonho. Ela deve ser sempre uma impressão recente que provenha do dia do sonho. Não posso abandonar o tema do deslocamento onírico sem chamar atenção para um processo notável que ocorre na formação dos sonhos e no qual a condensação e o deslocamento combinam-se para produzir o resultado. Ao examinarmos a condensação, já vimos a maneira como duas representações dos pensamentos oníricos que tenham algo em comum, algum ponto de contato, são substituídas no conteúdo do sonho por uma representação composta, no qual um núcleo relativamente nítido retrata o que elas têm em comum, enquanto alguns detalhes colaterais indistintos correspondem aos aspectos em que elas diferem entre si. Quando, além da condensação, ocorre o deslocamento, o que se forma não é uma representação mista, mas sim uma, abre aspas, entidade comum intermediária, fecha aspas, que mantém com os dois elementos diferentes uma relação semelhante à que é mantida pela resultante de um paralelograma de forças com seus componentes. Por exemplo, no conteúdo de um de meus sonhos falava-se numa injeção de propil. De início, a análise levou-me apenas a uma vivência indiferente que agira como instigadora do sonho e na qual tinha havido uma participação da amígdala. Ainda não me era possível justificar a confusão entre amígdala e propil. No grupo de representações por trás do mesmo sonho, entretanto, havia também uma recordação de minha primeira visita a Munique, onde o propileu me havia chamado a atenção. Os pormenores da análise tornavam plausível supor que a influência desse segundo grupo de representações sobre o primeiro é que fora responsável pelo deslocamento de amígdala para propil.
pio é, por assim dizer, uma representação intermediária entre amila e propileu e penetrou no conteúdo do sonho como uma espécie de compromisso através de condensação e deslocamento simultâneos. Mais ainda do que no processo de condensação, há no processo de deslocamento uma premente necessidade de descobrir o motivo desses enigmáticos esforços por parte do trabalho do sonho. Título 6. Agora inicia-se o texto. É o processo de deslocamento principal responsável por sermos incapazes de descobrir ou reconhecer os pensamentos oníricos no conteúdo do sonho, a menos que compreendamos a razão de sua distorção. Não obstante, os pensamentos oníricos são também submetidos a uma outra forma de transformação, mais suave, que leva à descoberta de uma nova conquista por parte do trabalho do sonho, porém uma conquista facilmente inteligível. Os primeiros pensamentos oníricos com que deparamos ao prosseguir na análise frequentemente nos impressionam pela forma inusitada em que são expressos, não se revestem da linguagem sóbria que costuma ser empregada por nossos pensamentos, mas ao contrário, são simbolicamente representados por meio de símiles e metáforas, em imagens semelhantes às do discurso poético. Não há dificuldade em explicar o constrangimento imposto à forma pela qual os pensamentos oníricos se expressam. O conteúdo manifesto dos sonhos consiste, em sua maior parte, em situações pictóricas e os pensamentos oníricos, por conseguinte, devem ser submetidos, em primeiro lugar, a um tratamento que os torne adequados a esse tipo de representação. Se nos imaginarmos diante do problema de representar os argumentos de um editorial político ou os discursos dos advogados perante um tribunal numa série de imagens, compreenderemos com facilidade as modificações que precisam necessariamente ser efetuadas pelo trabalho do sonho, devido a considerações à representabilidade no conteúdo do sonho. O material psíquico dos pensamentos oníricos inclui habitualmente recordações de vivências marcantes, travessão não raro da primeira infância, que portanto são em si percebidas em geral como situações que têm um conteúdo visual. Sempre que surge a possibilidade, essa parte dos pensamentos oníricos exerce uma influência decisiva sobre a forma assumida pelo conteúdo do sonho, constitui, por assim dizer, um núcleo de cristalização que atrai para si o material dos pensamentos oníricos e, desse modo, afeta sua distribuição. A situação do sonho não é, com frequência, outra coisa senão uma repetição modificada e complicada por interpolações de uma dessas vivências marcantes. Por outro lado, as reproduções fiéis e diretas de cenas reais raramente aparecem nos sonhos. O conteúdo dos sonhos, todavia, não consiste inteiramente em situações, mas inclui também fragmentos desconexos de imagens visuais, ditos e até fragmentos de pensamentos inalterados. Portanto, talvez seja interessante enumerar muito sucintamente os modos de representação de que dispõe o trabalho do sonho para reproduzir os pensamentos oníricos na forma peculiar de expressão necessária aos sonhos. Os pensamentos oníricos a que chegamos por meio da análise revelam-se, com
como um complexo psíquico da mais intricada estrutura possível. Suas partes mantêm entre si as mais variadas relações lógicas, representam primeiros planos e panos de fundo, condições, digressões e ilustrações, sequências de provas e contra-argumentações. Cada cadeia de pensamentos é quase invariavelmente acompanhada por sua contrapartida contraditória. Não falta a esse material nenhuma das características que nos são familiares por nossos pensamentos de vigília. Ora, quando tudo isso tem de ser transformado num sonho, o material psíquico é submetido a uma pressão que o condensa enormemente, a uma fragmentação interna e a um deslocamento que criam, por assim dizer, novas superfícies e a uma operação seletiva em prol de suas partes mais apropriadas para construir situações. Ao levarmos em conta a gênese do material, um processo dessa natureza merecerá ser descrito como uma regressão. No curso dessa transformação, contudo, perdem-se os vínculos lógicos que até então mantinham unido o material psíquico. É somente o conteúdo substantivo dos pensamentos oníricos, por assim dizer, que o trabalho do sonho domina e manipula. A restauração das ligações destruídas pelo trabalho do sonho é uma tarefa a ser executada pelo trabalho da análise. Portanto, os meios de expressão ao alcance do sonho podem ser qualificados de escassos em comparação com os de nossa linguagem intelectual. Ainda assim, o sonho não precisa abandonar por completo a possibilidade de reproduzir as relações lógicas presentes nos pensamentos oníricos. Pelo contrário, ele logra com bastante frequência substituí-los por características formais de sua própria urdidura. Em primeiro lugar, os sonhos levam em conta a ligação que inegavelmente existe entre todas as partes dos pensamentos oníricos, combinando a totalidade do material numa única situação. Reproduzem o encadeamento lógico pela proximidade do tempo e no espaço, assim como um pintor representa todos os poetas num único grupo num quadro do Panarso. É verdade que eles nunca estiveram de fato reunidos num único cimo de montanha, mas certamente formam um grupo conceitual. Os sonhos levam esse método de representação aos mínimos detalhes e frequentemente, quando nos mostram muito próximos dois elementos do conteúdo do sonho, isso indica que há alguma ligação especialmente íntima entre o que a eles corresponde nos pensamentos oníricos. A propósito, cabe observar que todos os sonhos produzidos numa mesma noite dão a conhecer na análise que derivam do mesmo círculo de pensamentos. A relação causal entre dois pensamentos ou é deixada sem representação ou é substituída por uma sequência de dois trechos de sonho de extensão diferente. Aqui a representação frequentemente se inverte com o princípio do sonho, representando a consequência e sua conclusão, a premissa. A transformação imediata de uma coisa em outra no sonho parece representar a relação de causa e efeito. A alternativa, abre aspas, ou reticências, ou, fecha aspas, nunca se expressa no sonho, sendo ambas as alternativas inseridas no contexto do sonho como se fossem igualmente válidas. Já mencionei que o ou reticências ou empregado no relato do sonho deve ser traduzido por, entre aspas, e.
As representações opostas são preferencialmente expressas nos sonhos por um único elemento. O não parece inexistir no que concerne aos sonhos. A oposição entre dois pensamentos, a relação de inversão, pode ser representada nos sonhos de maneira realmente notável. Pode ser representada pela transformação de outra parte do conteúdo onírico em seu oposto, travessão, como numa reflexão a posteriori, por assim dizer. Em breve tomaremos conhecimento de outro método para expressar a contradição. A sensação de inibição do movimento, tão comum no sonho, serve também para expressar uma contradição entre dois impulsos, um conflito da vontade. Uma única dessas relações lógicas, travessão, a da similaridade, consonância, a posse de atributos comuns, travessão. É favorecida em altíssimo grau pelo mecanismo da formação do sonho. O trabalho do sonho se vale desses casos como base para a condensação onírica, reunindo tudo o que exibe tal concordância numa nova unidade. Esta breve série de apontamentos grosseiros é insuficiente, por certo, para lidar com toda a gama de meios formais empregados pelos sonhos para a expressão de relações lógicas nos pensamentos oníricos. Os diferentes sonhos formam-se com maior ou menor cuidado nesse aspecto. Atém-se com maior ou menor exatidão ao texto que lhes é apresentado, empregam em maior ou menor grau os expedientes ao alcance do trabalho do sonho. Na segunda dessas alternativas, eles se mostram obscuros, confusos e desconexos, quando, no entanto, um sonho se afigura obviamente absurdo quando seu conteúdo inclui um absurdo palpável. Isso se dá intencionalmente. Seu aparente desprezo por todos os requisitos da lógica expressa parte do conteúdo intelectual dos pensamentos oníricos. O absurdo no sonho significa a presença nos pensamentos oníricos de contradição, escárnio e ironia. Uma vez que esta afirmação se opõe de maneira extremamente acentuada à opinião de que os sonhos são produtos de uma atividade mental dissociada e a crítica, quero enfatizá-la através de um exemplo. Um de meus conhecidos, o Sr. M., fora atacado num ensaio com um injustificado grau de violência, ao que todos pensamos, por ninguém menos que Goethe. O Sr. M. naturalmente ficou arrasado com o ataque. Queixou-se amargamente dele com algumas pessoas que o acompanhavam à mesa. Sua veneração por Goethe, entretanto, não foi afetada por essa experiência pessoal. Tentei esclarecer um pouco os dados cronológicos que me pareciam improváveis. Goethe morreu em 1832, uma vez que seu ataque ao Sr. M. naturalmente teria sido feito antes disso. O Sr. M. devia ser um homem muito jovem na ocasião. Pareceu-me uma noção plausível que tivesse 18 anos. Eu não tinha muita certeza, porém, do ano em que escrevíamos, de modo que todo o meu cálculo se desfazia na obscuridade. A propósito, o ataque estava contido no famoso ensaio de Goethe sobre a natureza. O caráter absurdo desse sonho ficará ainda mais flagrantemente óbvio se eu explicar que o Sr. M. é um homem de negócios ainda moço, que está muito longe de ter quaisquer interesses poéticos e literários. Não tenho dúvidas, porém, de que, uma vez penetrando na análise do sonho, conseguirei mostrar quanto método existe em seu contrassenso. O material do sonho decorreu de 3 fontes. 1.
O Sr. M, com quem travei conhecimento entre algumas pessoas à mesa, pediu-me um dia que examinasse seu irmão mais velho, que estava mostrando sinais de atividade mental perturbada. No decorrer de minha conversa com o paciente, ocorreu um episódio embaraçoso, pois ele entregou o irmão sem nenhuma razão justificável ao falar sobre suas loucuras da juventude. Eu havia perguntado ao paciente o ano de seu nascimento, abre parênteses, o ano da morte de Goethe, no sonho. Fecha parênteses, e o fizer efetuar diversos cálculos para testar a debilitação de sua memória. 2. Um periódico médico que, entre outros, trazia meu nome na folha de rosto, publicara uma crítica positivamente arrasadora, feita por um crítico jovem de um livro de meu amigo F., de Berlim. Pedi explicações disso ao editor, mas, embora expressasse seu pesar, ele se recusou a fazer qualquer retratação. Assim, cortei relações com o periódico, mas em minha carta de renúncia expressei a esperança de que nossas relações pessoais não fossem afetadas pelo acontecimento. Essa era a verdadeira fonte do sonho, a recepção desfavorável do trabalho de meu amigo causara-me profunda impressão. O livro continha, em minha opinião, uma descoberta biológica fundamental, que só agora, travessão, passados muitos anos, travessão, começa a ter boa acolhida dos especialistas. 3. Uma paciente minha, pouco tempo antes, dera-me uma descrição da enfermidade de seu irmão e de como ele entrara num delírio frenético aos gritos de, abre aspas, natureza, natureza, fecha aspas. Os médicos acreditavam que sua exclamação provinha de ele ter lido o notável ensaio de Goethe sobre esse assunto e que isso denotava que ele se vinha sobrecarregando com um excesso de trabalho em seus estudos. Eu havia comentado parecer-me mais plausível que sua exclamação da palavra natureza fosse tomada num sentido sexual, em que é empregada aqui pelas pessoas menos cultas. Pelo menos pensei, essa minha ideia não foi refutada, dado o fato de que o pobre rapaz depois mutilou seus próprios órgãos genitais. Ele tinha 18 anos na ocasião de seu surto. Por trás de meu próprio eu, no conteúdo do sonho, ocultava-se, em primeiro lugar, meu amigo que fora tão maltratado pelo crítico, abre aspas. Tentei esclarecer um pouco os dados cronológicos, fecha aspas. O livro de meu amigo versava sobre os dados cronológicos da vida e, entre outras coisas, mostrava que a extensão da vida de Goethe era um múltiplo de um certo número de dias que tem importância na biologia. Mas esse eu era comparado com um paralítico, abre aspas. Eu não tinha muita certeza, porém, do ano em que escrevíamos, fecha aspas. Assim, o sonho fez com que meu amigo parecesse comportar-se como um paralítico, e nesse aspecto era um amontoado de absurdos. Os pensamentos oníricos, porém, diziam ironicamente, abre aspas, naturalmente, ele, meu amigo F, é que é um tolo, um maluco, e vocês, os críticos, é que são os gênios que sabem tudo. É claro que não seria o inverso, não é? Fecha aspas. Havia inúmeros exemplos dessa inversão no sonho. Por exemplo, Goethe atacava o rapaz, o que é absurdo, ao passo que ainda é fácil um homem bem jovem atacar o grande Goethe.
Eu gostaria de sustentar que nenhum sonho é instigado por moções que não sejam egoístas. Na realidade, o eu desse sonho não representa apenas meu amigo, mas também a mim. Identifiquei-me com ele porque o destino de sua descoberta parecia prenunciar a recepção das minhas. Se eu expusesse minha teoria que ressalta o papel desempenhado pela sexualidade na etiologia dos distúrbios psiconeuróticos, abre parênteses, a alusão ao grito de natureza do paciente de 18 anos, fecha parênteses, depararia com as mesmas críticas e já me estava preparando para enfrentá-las com o mesmo escárnio. Quando prosseguimos no exame dos pensamentos oníricos, continuamos a encontrar o escárnio e o desprezo como correlatados dos absurdos do sonho manifesto. É bem sabido que foi a descoberta do crânio fendido de uma ovelha no Lido de Veneza que deu a Goethe a ideia da chamada teoria vertebral do crânio. Meu amigo se vangloria de que, quando o estudante desencadeou uma tempestade que levou à destituição de um velho professor que, embora um dia se tivesse distinguido, abre parênteses, entre outras coisas, precisamente em conexão com o mesmo ramo de anatomia comparada, fecha parênteses, havia se tornado incapaz de ensinar devido à demência senil. Assim, a agitação provocada por meu amigo serviu para combater o nocivo sistema, o segundo o qual não existe limite de idade para os funcionários acadêmicos nas universidades alemãs. Travessão, porque a idade proverbialmente não é defesa contra a loucura. Travessão. No hospital daqui tive a honra de servir durante anos sob as ordens de um chefe que há muito era um fóssil e que por décadas fora notoriamente um débil mental, mas que tinha permissão para continuar exercendo seu cargo de responsabilidade. Nesse ponto, pensei num termo descritivo baseado na descoberta do Lido. Alguns de meus jovens contemporâneos de hospital inventaram, a propósito desse homem, uma versão do que era então uma canção popular, abre aspas, das Hatken Goethe geschrieben, das Hatken Schiller Gedicht. Reticências, fecha aspas. Título 7. Ainda não chegamos ao término de nossa consideração do trabalho do sonho. Além da condensação, do deslocamento e da disposição pictórica do material psíquico, somos obrigados a atribuir-lhe mais uma atividade, embora esta não se mostre em operação em todos os sonhos. Não tratarei exaustivamente dessa parte do trabalho do sonho e, sendo assim, limito-me a observar que a maneira mais fácil de se ter uma representação de sua natureza é supor, travessão, embora a suposição provavelmente não corresponda aos fatos, travessão, que ela só entra em ação depois de se ter formado o conteúdo onírico. Sua função consistiria, portanto, em dispor os componentes do sonho de tal maneira que eles formem um todo mais ou menos interligado, uma composição onírica. Desse modo, o sonho recebe uma espécie de fachada, abre parênteses, embora, é verdade, ela não oculte seu conteúdo em todos os pontos, e assim recebe uma primeira interpretação preliminar, que é apoiada por interpolações e ligeiras modificações. A propósito, essa elaboração do conteúdo do sonho só é possível quando não é executada com excessiva meticulosidade. Ademais,
ela não nos oferece nada além de um flagrante mal-entendido dos pensamentos oníricos. Antes de iniciarmos a análise de um sonho, temos que livrar o terreno dessa tentativa de interpretação. A motivação dessa parte do trabalho do sonho é particularmente óbvia. A consideração, a inteligibilidade é o que leva a essa elaboração final do sonho, e isso revela a origem dessa atividade. Frente ao conteúdo onírico que tem diante de si, ela se comporta exatamente como faz nossa atividade psíquica normal, em geral, diante de qualquer conteúdo perceptivo que lhe seja apresentado. Entende esse conteúdo com base em certas representações antecipatórias e o ordena já no momento de percebê-lo, segundo a pressuposição de que seja inteligível. Assim procedendo, ela corre o risco de falseá-lo e, de fato, quando não consegue harmonizá-lo como algo já familiar, torna-se presa dos mais estranhos mal-entendidos. Como é sabido, somos incapazes de ver uma série de sinais estranhos ou de ouvir uma sucessão de palavras desconhecidas sem falsear de imediato a percepção por uma consideração à inteligibilidade, com base em alguma coisa já conhecida.